Olá, tudo bem? Eu sou Marcelo Bonifácio, um pai alienado, e você está no canal Aliena Não, um canal voltado para conscientização e luta contra a alienação parental. Nós estamos no Facebook, no Instagram e no YouTube, portanto, vá em uma dessas três plataformas, ou melhor, vá nas três, inscreva-se, curta as páginas, curta, comente e principalmente compartilhe esse conteúdo para que esse material chegue a mais pessoas que dele necessitem. Hoje eu estou gravando um vídeo que se chama Ela Quer Minha Prisão 2. Por quê? É o desenrolar aí do vídeo Ela Quer Minha Prisão, em que eu comento sobre uma audiência de conciliação, e que aqui agora eu não vou discorrer sobre isso. Se você ainda não assistiu, é importante que você volte, vá lá na playlist, vai lá nos vídeos e procure Ela Quer Minha Prisão. Esse aqui é o Ela Quer Minha Prisão 2. Então você precisa entender primeiro o que aconteceu no outro vídeo. Eu não vou ficar explicando aqui, portanto assista lá, depois volta pra cá. E esse aqui então é consequência do outro vídeo, que é o que? Como eu falei pra vocês no outro vídeo, né? Ela não aceitou a conciliação, a alienadora não aceitou a conciliação porque o objetivo é infringir o sofrimento, é destilar a vingança, não é? Então, mesmo que eu tivesse ali o valor total do que eu estou devendo de pensão alimentícia, se eu oferecesse para ela, se ela pudesse escolher entre os dois, olha, eu posso mandar ele para cadeia ao invés de receber o dinheiro, se o juiz falar, não, pode sim, você pode escolher entre os dois, ela escolheria com certeza a cadeia, sem dúvida nenhuma. E foi justamente o que aconteceu. Não estou dizendo isso com base nos fatos que ocorreram, né? Porque eu ofereci aí quase 50% do valor, já foi depositado. Inclusive eu cheguei na audiência de conciliação com o valor já depositado há 5 meses atrás, o valor já depositado em juízo, né? E fiz a proposta de parcelamento do restante e, enfim, ela não aceitou. Então, qual foi o trâmite, né, que ocorreu? O trâmite que ocorreu foi o seguinte, e esse é um ponto que eu quero levantar bastante aqui, e é uma daquelas coisas que eu digo nos vídeos que a gente tem que mudar. Sabe assim, tem coisas dentro do Código Penal, dentro da lei de execução, dentro do Código de Processo Civil também, que nós temos que alterar, entende? Tem que alterar. Por exemplo, a audiência de conciliação. Entendeu? Primeiro, ela não pode ser filmada, né? Tudo bem, beleza, mas deveriam registrar isso, né? Pelo menos o judiciário deveria gravar esse documento e disponibilizá-lo nos autos, correto? Segundo, deveria ter ali no documento que é emitido pela conciliadora, depois que escreve ali somente restou infrutífera a audiência de conciliação, ou seja, não prosperou, não teve conciliação nenhuma, quando na verdade teve dentro do processo, dentro da audiência de conciliação, aliás, teve toda a questão da negociação, teve toda a minha boa vontade e o meu caminhar na direção da conciliação. Foi a alienadora que não quis conciliar, ela desde o princípio do processo não quer conciliação, né? E não existe o menor objetivo de conciliar. Por quê? Porque ela quer caminhar em direção à prisão civil, por falta de pagamento, entendeu? É como eu disse no outro vídeo, disse agora há pouco, se ela pudesse negar o valor total e optar pela prisão, para o pagamento do valor financeiro, ela optaria. É que ficaria esdrúxulo demais, né? Eu chegar com um valor total ali, oferecer para ela e ela negar, né? Então assim, ela ia ficar muito exposta, né? Mas se pudesse, eu tenho certeza que não teria a menor vergonha na cara para poder fazer isso. Então, essa é uma crítica que eu faço, que eu quero fazer aqui nesse vídeo, em relação a esse fato, é isso. Eu acho que a audiência de conciliação, ela deveria ser gravada pelo Poder Judiciário, anexada aos autos, entendeu? Disponibilizada para o juiz se ele quisesse olhar, e principalmente se qualquer uma das partes quisessem apontar algo que tivesse acontecido dentro dessa conciliação, deveríamos ter o direito. Entende? E ao menos então, se não gravada como não foi, que tivesse um detalhamento, sabe? Uma ata, né? Toda reunião a gente não faz uma ata, né? Detalhando aquilo que ocorreu. Pois é, na conciliação não tem. Não relatou nada, não relatou
que eu estava pela terceira vez tentando conciliação, não relatou que eu já tinha depositado 5 meses atrás quase 50% do valor, não relatou que eu ofereci parcelamento do restante, não relatou que eu tentei conciliar e a alienadora não quis conciliar. Então, é algo que desfavorece, né? É um elemento no sistema que desfavorece a instrução processual. Porque o juiz tomando conhecimento de que, olha, tem duas partes que estão em litígio. Uma parte está procurando entrar num consenso. Uma parte está procurando caminhar na conciliação. Uma parte não está querendo a litigância. A outra parte só quer litigância. Só quer a litigância não, aliás, eu estou falando de litigância porque eu estou com um negócio de litigância de má fé na cabeça, que é também a forma muito que as alienadoras agem, né? E no meu caso está acontecendo muito, litigância de má fé, que é induzir o juiz a erro, né? Mas enfim, é uma outra coisa. Eu quis dizer, na verdade, litígio. Uma parte quer conciliar, a outra parte só quer litígio. Só quer litígio, não quer conciliar, não aceita nada, não entra em acordo, entendeu? Isso são elementos que deveriam servir de instrução processual para o juiz compreender o que está acontecendo ali, né? Porque assim, todo mundo sabe que num divórcio, numa disputa de guarda, depois de um divórcio, enfim, pessoas que estão em litígio, muitas vezes ocorre um sentimento de vingança, se não de ambas as partes, de uma parte só, mas isso acontece, né? E a gente sabe que as pessoas se utilizam, muitas vezes quando a pessoa tá cega de ciúmes, cega de raiva, cega de ódios, com sede de vingança, ela não enxerga nada, ela quer tratorar tudo, ela quer fazer o que ela puder. E, infelizmente, o sistema dá para essas pessoas muitos elementos para que ela possa fazer maldade, entendeu? Conseguir aquilo que ela quer e não ser punida pela maldade, pela indução do juízo a erro, entendeu? Ela não é punida, não dá nada, entende? Então, o crime sai barato, o crime compensa, entende? Enfim, colocado esse ponto aí da audiência de conciliação, que é um absurdo, né? É um absurdo numa audiência de conciliação, uma parte querer conciliar, a outra não. Então, não gera, a conciliadora não gera um documento relatando essa situação, de que houve disposição de uma das partes em conciliar e que a outra estava irredutível. Não coloca que uma parte depositou quase 50% do valor, propôs o restante do valor parcelado e a outra parte não aceitou. Não colocou que uma das partes, no caso, ela pediu uma parte lá para poder falar e começou a destilar os ciúmes dela, que assim ficou feio, ficou para todo mundo ver que assim, tipo, é vingança que você quer, entendeu? Você tá ressentida, sabe? O ressentimento, os ciúmes, ficou assim evidente, ficou claro como a luz do sol, entendeu? Que o intuito era esse, que o sentimento dela era esse, que o objeto ali da disputa não era o valor da pensão alimentícia para poder tratar da criança, não era isso era apenas o pretexto, sabe? É só a muleta, é só a desculpa, entende? É complicado porque você desinforma, né? O sistema judiciário, o próprio juiz, que com esses elementos eu tenho certeza que numa ponderação justa ele conseguiria, ele principalmente o juiz que tem contato com tantos casos semelhantes, né, trata tanto desse tipo de litígio, de separação, de divórcios, conhece, né, os meandros dessa situação, poderia facilmente identificar que estava havendo uma má-fé por parte daquela que está cobrando os valores da pensão, né? Porque pensa bem, né? Você entra com um processo contra a pessoa para cobrar um valor que a pessoa te deve. A pessoa vai lá, te oferece um parcelamento.
você não aceita. Aí ela te oferece o dobro do parcelamento, você não aceita. Aí ela deposita 40% do valor que ela te deve e outros 60% ela oferece como parcelamento. Você também não aceita. Peraí, você quer receber o dinheiro ou você não quer receber o dinheiro? Você está ali para entrar num acordo para receber ou você não quer que receba? Não, a pessoa quer, não, eu quero que ele vá preso por causa disso. Enfim, fechando então essa parte dessa crítica que eu faço ao sistema, principalmente a esse sistema de conciliação aí, que acabou que não conciliou nada, porque, inclusive, isso daí é outra crítica também. O termo é conciliador, né? Deveria ser mediador, porque de conciliador não conciliou nada. Não trabalhou, sabe? O que eu penso, né? O que um conciliador faria numa situação dessa? Olha, fulana de tal, veja, o ciclano aqui, ele tá com a disposição. Eu li os autos, já é a terceira vez que ele tá tentando conciliar com você o pagamento que ele deve. Pela terceira vez ele está tentando entrar num acordo. Ele, há 5 meses atrás, ele depositou 40% do valor devido. E está propondo agora o parcelamento do restante. Fulano de tal, vamos conciliar. Vamos terminar com esse processo aqui. Vamos aceitar esse acordo. Por que não? Horas, o objetivo não é receber os valores. Ele está se propondo a pagar. Por que a senhora não quer receber, fulana? Entende? O trabalho do conciliador seria esse, que não aconteceu, não fez absolutamente nada. Inclusive, abriu, como eu falei agora há pouco, abriu para ela falar que ela pediu para falar, e aí ela começou a destilar os ciúmes dela e tudo mais, e quando eu fui falar, não me deixou falar, entende? Cortaram o meu microfone, não me deixaram falar, e eu não pude falar. Ela falou o que ela quis, ficou lá chorando, como eu falei, ficou feio, sabe, assim. A hora que eu quis falar, não pude falar. Não pude falar. Cortaram meu microfone, não me deixaram falar. Seria importante também relatar isso para o juiz. Para o juiz ver isso. Eu poderia, por exemplo, apontar depois. Ora, não se tem direito ao contraditório. Eu não posso rebater as mentiras que estão sendo ditas na audiência de conciliação. Complicado, sabe? Complicado isso. Essas coisas têm que mudar. A gente precisa ter, eu não sei como que chama isso, o que é umas normativas, sabe, de procedimento, para poder, igual tem regimento interno de Câmara Municipal, por exemplo, o cara tem tantos minutos para falar, e ele pode pedir direito de resposta, e não sei, tem que ter garantido esse direito, porque assim, acaba aqui sendo 2 pesos e 2 medidas. E o que eu percebo é que existe um preconceito de gênero. Existe um preconceito de gênero dentro desse sistema. Entende? Um preconceito de gênero. O gênero feminino, ele é privilegiado dentro deste sistema. Não existe equidade entre os gêneros. O que existe é um desequilíbrio. Um desequilíbrio. E um é privilegiado, o outro é desfavorecido. No caso, o gênero feminino ele é privilegiado e o masculino é completamente desfavorecido. Isso é o que eu digo, com base na minha experiência do que eu estou vivendo e daquilo que eu ouço outros pais, outros homens falarem a respeito do sistema. São fatos, né? E contra fatos não há argumentos. Então agora seguindo em frente, né, tivemos essa audiência de conciliação, que só colocou lá uma palavrinha infrutífera, não explicou absolutamente nada, não falou do meu propósito de entrar em conciliação, não deixou nada disso registrado, não me deixou falar, não me deixou fazer o contraditório a respeito daquilo tudo que ela colocou ali, quando ela pediu uma parte para poder falar. E o que acontece? Tava um juiz... no processo tinha um juiz que, né, tava rolando lá, tinha um juiz lá. E esse juiz, né, como eu falei, acho que eu disse no outro processo, no outro vídeo, esse juiz, ele, pelo que eu percebi, ele estava, assim, bastante tendente a também querer a conciliação. Eu acho que ninguém quer, né, litígio, né, todo mundo quer resolver os problemas, né.
Tanto que eu fiz 3 propostas, né? No que você, assim, o normal de um processo é, olha, a pessoa reclama, eu me manifesto aí com a proposta de pagamento, ou com o pagamento total, ou a justificativa do não pagamento, e o juiz toma uma decisão. Nesse meu caso, demorou quase 2 anos o processo, e eu fiz 3 propostas. A terceira proposta é essa última aí, né, em que eu depositei 40% do valor devido em juízo. Então eu percebi que houve aí uma tentativa do juiz de dar oportunidades para que fosse resolvido o problema de uma forma tranquila, né, num acordo, numa conciliação. Fato que esse juiz saiu, né, logo depois da audiência de conciliação, que foi ele que determinou, assim que eu coloquei, que nós fizemos a petição, juntando o recibo de depósito em juízo do valor de 40% e fazendo a proposta do parcelamento do restante, esse juiz ele determinou a audiência de conciliação, né? Ou seja, tipo, agora vamos resolver então, né? Vamos entrar na conciliação e vamos resolver, depositou 40% do valor, vamos resolver. Logo depois da audiência de conciliação, esse juiz saiu do processo, entrou uma juíza, né? E essa juíza, imediatamente acho que 1 semana ela estando no processo, ela tomou uma decisão a respeito desse processo, que foi qual? Determinou a minha prisão de 30 dias. Determinou a minha prisão. E a revelia de tudo que tem no processo, de todas as minhas tentativas de conciliação, do depósito de 40% do valor, né, determinou a minha prisão. Passado alguns dias foi despachado o mandado de prisão, que agora recentemente foi publicado, né? E a situação atual é essa, né? E o que eu posso dizer a respeito disso mais uma crítica, né? Eu acho que assim, chega um juiz no processo, porque a impressão que dá é que essa juíza entrou e ela não leu os autos, entende? Eu não sei, isso é uma coisa que eu tô dizendo, né? Eu não tô afirmando que ela não leu, mas a impressão que dá é que ela não leu, porque assim, poxa, como que se toma uma decisão dessa assim? Você entra no processo, você toma uma decisão dessa, parece que... Tudo bem, ninguém é obrigado a aceitar um acordo, né? Mas a partir do momento que a pessoa entra na justiça para cobrar um valor de você, e a outra parte que tá devendo, fica tentando fazer acordo, e você não aceita, poxa, qual que é a sua intenção? Você quer ou você não quer o dinheiro, né? Você quer ou não quer receber? Aí fica esquisito, entendeu? Aí em se tratando de um casal divorciado, sabe assim? Poxa, né? Pra bom entendedor, um pinga-letra, né? Pra bom entendedor, um pinga-letra. Não dá pra perceber que tá havendo ali, pô, a mulher tá usando o sistema, entendeu? Pra poder se vingar do cara. Pô, será que não é isso, meu? A mulher não quer receber de jeito nenhum. Ela quer que o cara seja preso. Por quê, meu? Como é que o cara vai pagar sendo preso? E outra, né? E em se tratando aí, agora eu tô puxando um gancho pra questão da alienação parental, que é o tema, né? O objeto, né? O enfoque que a gente dá aqui dos vídeos dentro desse canal, do nosso canal Aliena Não. Isso daí é só pra quê, né? Claro, em primeiro lugar, como ela tá cega de vingança, de ódio, ela quer mandar você preso, pra poder... Vai que acontece uma coisa pior dentro da prisão, né? A gente sabe que a prisão, né, meu, é uma coisa que você não sabe o que pode acontecer lá dentro, né? Vai que acontece alguma coisa. Em tempos aí de pandemia, vai que pega uma Covid e morre por lá, sai no caixão, né? Por outro lado, se passar os 30 dias lá e sair, pô, pronto, né? É mais um estigma, né, que a mãe vai pegar e vai usar pra criança. Falar, ó, seu pai é um ex-presidiário, seu pai foi preso, né? Ninguém que vai preso é santo, né? A pessoa não vai presa porque é santa, né? Foi preso, ele fez coisa errada, entendeu? Ele é um ex-presidiário agora, cuidado. Isso eu tô dizendo, a alienadora vai usar pra criança, é óbvio, é um prato cheio pra elas, né? Então, nesse caso, no meu caso, por exemplo, o que seria a pior situação pra ela? Que eu conseguisse o dinheiro e pagasse. Seria a pior coisa, né?
O que é uma coisa extremamente contraditória, né? Paradoxal. Se você olhar que a pessoa entrou com um processo para receber, só que a pior coisa que pode acontecer para ela é ela receber o valor. Ela entra com um processo para receber o dinheiro do cara, mas a pior coisa, tudo aquilo que ela tá torcendo para que não aconteça é que o cara pague. Por quê? Porque tem uma coisa muito pior, né, para esse cara aí, que é a prisão, que é a arma e a ferramenta que o sistema dispõe para essa mulher. Aí é o que eu digo que outro ponto em que nós deveríamos trabalhar para ser alterado de alguma forma nesse sistema é o seguinte: uma coisa, eu entendo a função coercitiva da prisão civil, eu entendo, porque tem cara que é pilantra mesmo, entendeu? O cara é pilantra mesmo, o cara pega, deixa de pagar, não paga, aí deixa o processo rolar, a hora que chega em cima da hora, o cara dá um jeito e paga, entendeu? Enfim, o cara leva a vida desse jeito aí, sacaneando o tempo todo, entendeu? Aí você vai ver o cara tá viajando, tá curtindo todas aí, e não tá pagando a pensão do filho, entendeu? Deixando a mulher na mão. Então, a função coercitiva, constrangedora dessa prisão civil, ela cumpre uma função importante para esse tipo de homem, entende? Só que eu não sou esse tipo de homem. Aí é que tá. Tem homens, tem pessoas que não são esse tipo de gente, que precisa da imposição de uma medida como essa para poder ser cobrada a sua responsabilidade como pais, como mães, enfim, como responsáveis de alguma criança, de algum menor. Não é o meu caso. Eu sempre paguei a pensão estipulada no nosso divórcio. Eu sempre, além da pensão, eu pagava o Uniodonto, Unimed, eu comprava roupa para minha filha por fora, eu levava a minha filha para passear, eu cuidava da minha filha, a guarda foi compartilhadíssima, entendeu? Havia tempos em que minha filha passava um tempo aqui, outro lá na casa da mãe, entendeu? E assim, eu sempre arcando com todos os custos e sem problema nenhum. Eu amo a minha filha e eu faço tudo o que eu posso por ela. Estes débitos que ficaram foram consequências de ações maliciosas e ardilosas por parte da alienadora para justamente me colocar nessa condição, entendeu? Então tem aí a questão da nossa empresa, da nossa sociedade, que ela tomou o total controle da empresa, me deixando de fora, isso por meio de falsa denúncia na Lei Maria da Penha. E aí vocês vão ter isso daí num outro vídeo, uma outra playlist aí no YouTube, que vai explicar direitinho toda essa questão, né? Não vou entrar aqui que é um assunto meio longo, mas o fato de hoje eu estar com esses débitos e eu estar sofrendo com isso e não conseguindo honrar com o meu dever financeiro de pai, não é culpa minha, foi ocasionado por ela. No entanto, ainda existe e sempre existiu o meu ímpeto e a minha vontade de resolver essa situação, como eu já falei aí várias vezes nesse vídeo, que eu sempre busquei a conciliação e ela não quis. Então essas alienadoras, elas vão criando situações para poder te jogar cada vez mais no buraco, para poder cada vez mais complicar a tua vida, entendeu? E elas vão tirando pilares, vão puxando de você, tirando de você coisas para você poder se enrolar e, né, quem sabe ser preso e acontecer tudo isso. Então, tem mais uma coisa que eu queria dizer a respeito dessa questão da... então, aí eu tava falando isso daí, né? Que o juiz, ele tem que ponderar, sabe? Eu acho que assim, tem que ter um meio de ponderar e falar, olha, peraí, você não tá querendo, filha? Você entrou com um processo para poder cobrar do cara um valor que ele te deve, mas ele tá tentando te pagar e você não tá querendo? Peraí, tá acontecendo alguma coisa esquisita aí. O seu problema não é o dinheiro, o seu problema não é receber o dinheiro. O que tá acontecendo agora? Você quer a prisão dele? Peraí, por que você quer a prisão dele se ele tá se propondo a pagar? Eu acho que o juiz, ele tinha que ter condições de tomar uma medida que não fosse a prisão daqueles que demonstrassem de forma clara a sua intenção de resolver o problema, de pagar, entendeu? Porque como é que faz agora? Agora eu vou pra cadeia? Vai me prender? Eu tô tentando pagar, eu tô tentando resolver. Eu depositei 40%. E decretou minha prisão, cara.
E engraçado, e aí agora mais um ponto que daí é para finalizar. Ignoraram aqueles 40% que eu já depositei em juízo há 5 meses atrás. Então você olha lá no mandado, né? Porque lá explica tudo direitinho, o que está acontecendo, qual o valor da causa, se tal valor for pago imediatamente, o réu é liberado da prisão, enfim. E aí você olha o valor lá, que é o valor da causa, o valor total está colocado naquele documento. Tudo bem, poderia até colocar o valor total, mas teria que poxa, colocar o histórico de que, olha, já tem 40%. Já tem 40% pago, depositado em juízo. Então falta 60% desse valor total, né? Porque senão aí você deixa todo mundo igualado. Aquele que não paga nada, que é pilantra, com aquele que está tentando resolver e já depositou 40%. O que não é interessante, eu acho que não é legal. Eu acho que é um tratamento desigual. Você está desfavorecendo a pessoa que está tentando conciliar. Poxa, quando você faz isso, você desestimula que as pessoas queiram resolver os problemas. E isso eu já havia dito lá atrás para o meu advogado. Eu falei, cara, eu aposto o que você quiser, meu. A gente vai depositar esse valor, que corresponde a 40%. A gente vai propor o parcelamento. Ela não vai aceitar, porque eu já sei qual que é o objetivo dela, não é receber, ela não vai aceitar. E o juiz vai decretar a prisão, cara. Não vai. Aconteceu aquilo que eu falei lá atrás. Decretou a prisão. Aí no decreto de prisão, no mandado, tá lá tudo e não fala que você depositou já 40%. Meu advogado falou que isso é normal e tal, que não tem problema nenhum, se conseguir o restante, não vai ter problema para desenrolar essa informação de que não é o valor total, na verdade, é 60%. Falou que não tem problema. Mas eu penso que, pra que, cara, que você vai colocar, você não coloca o histórico? Pra que você não coloca as informações de forma mais completa? Por que isso? Por que é dessa forma? Eu acho que... Eu penso que isso tinha que mudar, entende? Eu penso que isso tinha que mudar. E tinha que também colocar um mecanismo aí para o juiz poder tomar uma outra decisão que não a prisão daqueles que querem conciliar, em detrimento dos que estão querendo litígio, né? Então, se o cara deixar claro que ele quer conciliar, ele não pode ser punido com a prisão, porque não é justo, não é justo. Enfim, a situação é essa agora, né? Foi decretada a prisão, foi publicado o mandado, e aí tem mais alguns outros passinhos aí, pelo que o advogado falou, que é a expedição do mandato, que aí sim começa aí, né, a ter possibilidade, aí eu teria que me apresentar e tal. Enfim, eu vou atualizando para vocês, né? A situação agora é essa. Hoje é dia 26 de março de 2023, um domingo, e a situação atual é essa. Fiz esse vídeo porque é um desdobramento do anterior, para mostrar para vocês, porque eu também procurei muita informação assim em YouTube, na internet, tem muito pouca coisa, né, sobre a questão prática das coisas, como acontecem, assim, né, alguém contando por essas coisas pelas quais está passando. Então eu me senti meio sem informação, sem saber como são as coisas. Então eu tô assim, vivendo na pele essas coisas, e tô aqui relatando para vocês, para aqueles também que de repente estejam passando por isso e estejam assim como eu estive, sem uma informação, sem saber das coisas como elas ocorrem. Serve aí de instrução para estes, né? Quem sabe eu posso ajudar alguém também a se acalmar um pouco, ou ficar mais nervoso ainda, né? Ficar mais nervoso ainda com todo esse passo a passo, um tanto quanto injusto no meu modo de pensar, a respeito desses procedimentos processuais aí. Então eu atualizo vocês, peço a todos que orem por mim. Eu acredito muito no poder de Deus, sabe? Eu acredito muito. Eu, nesse momento, né, hoje, nesse momento que eu tô gravando para vocês esse vídeo, eu realmente não tenho condição
eu não tenho valor, eu não tenho os outros 60% para pagar, para derrubar esse mandado de prisão, entendeu? Eu não tenho esse valor. Porque se eu tivesse, pode ter certeza que eu ia lá e com todo prazer pagaria esse valor, primeiramente porque é devido, né? Eu realmente, é uma responsabilidade minha que eu não consegui arcar até o momento e que é responsabilidade minha como pai, né? Eu não tô reclamando disso, entendeu? Não tô reclamando aqui no vídeo que eu não devo pagar, muito pelo contrário, tô na luta para pagar, tô reclamando de que eu tô tentando pagar e eu tô sendo encaminhado aí para prisão porque não paguei ainda o valor total. Mas é mais no sentido de mais no sentido de dizer para vocês, deixar aqui claro para vocês que eu tentei, né? Eu tentei de todas as formas. Nesse momento eu não tenho esses outros 60%. Então o fato é que assim, tem um mandado de prisão publicado, né? O mandado de prisão, falta a expedição do mandado, que daí eu teria que me apresentar. E vou me apresentar, não vou fugir disso, não vou, né? Eu não sou criminoso, não vou ficar foragido, nada disso. Vou cumprir o que é a minha obrigação, que as autoridades mandam que eu faça, né? Mas fato é que assim, nesse momento eu não tenho esse valor, eu não tenho como mesmo, realmente não existe possibilidade nenhuma, né? De eu conseguir, não tenho meios, não sei. O que eu podia era aquilo que eu ofereci, o parcelamento, dentro das possibilidades que eu tenho, né? Não tenho essas condições, mas assim, eu tenho uma coisa, cara. Tem uma coisa, e aqui eu quero deixar para vocês como um ensinamento e um ponto de motivação. Aqueles que creem em Deus, né, creem em Jesus Cristo como o nosso Salvador, para estes eu quero falar. E se você não é cristão e não crê em Deus, é ateu, continue assistindo esses vídeos que eu estou fazendo, porque você vai ver o poder de Deus agindo. Você vai ver Deus agindo na minha vida. Eu tenho absoluta certeza disso, porque é a minha fé. E, como eu disse, nesse momento eu tenho um mandado de prisão de 30 dias e não tenho nenhuma condição financeira, não vislumbro nenhuma possibilidade de arcar com esses 60% restantes que poderiam derrubar esse mandado. Mas eu tenho uma coisa dentro do meu coração, que é a fé no meu Deus, que é o Deus dos exércitos, que é o Deus dos impossíveis, que é Deus que enviou Jesus Cristo para a terra para nos salvar. Jesus Cristo é aquele que levantou mortos, que ressuscitou mortos, que fez cegos enxergarem, que fez aleijados andarem, né? Então esse Jesus, esse Deus que eu creio, ele é capaz de fazer qualquer coisa. E eu tenho muita fé no meu coração, muita fé no meu coração, de que o pior não vai me acontecer, de que Deus vai fazer alguma coisa na minha vida, vai mudar essa história e vai resolver essa situação da melhor forma possível, da melhor forma possível. Se eu tivesse esse dinheiro, eu pagaria com todo prazer, como eu estava falando, porque é um dever meu, uma obrigação minha, e também é tudo aquilo que a alienadora não quer, entendeu? Ela ia ficar muito contrariada, ela ia ficar muito chateada, ela ia chorar muito, decepcionada, frustrada de ter dado com uns burros na água, se eu chegasse com o restante do valor para pagar hoje, amanhã para ela. Falar, tá aqui, ó, eu não vou ser preso, tá pago tudo que eu devo, pega o dinheiro que você tá cobrando, que é obrigação minha, é direito seu, toma, mas na prisão você não vai me conseguir colocar, porque eu não sou nenhum criminoso, eu não sou nenhum pilantra, nenhum malandro, eu amo a minha filha, eu sempre fiz tudo pela minha filha, e se eu tô passando por essa situação, eu tô nessa situação agora, de estar devendo, de estar com esses problemas aí, financeiros, Deus sabe tudo o que aconteceu, e a alienadora também sabe tudo o que ela fez, para que eu chegasse nessa situação. Então, eu tenho certeza que, e tem uma palavra que diz, né, que quando você tem uma causa,
Quando você tem uma causa que assim, você está desesperado, entra no teu quarto, você não fica reclamando por aí, né? Você entra no teu quarto, você reza em segredo para o teu Deus, porque publicamente Ele vai te honrar. E disso eu tenho muita fé, cara. Eu sei que tudo que Deus disse através dos profetas, através dos salmos, através da vida das pessoas que foram ungidas com o poder do Espírito Santo, dos apóstolos, de tudo que Jesus disse, eu tenho certeza que toda essa palavra é verdadeira. É palavra de vida, é viva, ela é dinâmica, ela atua na nossa vida. A palavra, ela tem poder, entendeu? E eu tenho certeza que alguma coisa vai acontecer. Eu tenho certeza que Deus vai agir nessa minha causa. E eu não vou ser preso, porque seria uma grande injustiça. Essa é a minha fé. Eu peço que você continue aqui nesse canal, assistindo aos vídeos, porque eu tenho certeza que Deus vai fazer coisas incríveis nesse meu caso, porque tudo que está me acontecendo são coisas tão surreais, é tudo tão assombroso, que eu tenho certeza que Deus tem um propósito muito grande para tudo isso. Deus está nos usando como ferramenta para a edificação da sua obra. Disso eu não tenho a menor dúvida. Então, continue seguindo o canal. Se você ainda não curtiu o vídeo, curta o vídeo aí, comenta no vídeo alguma coisa, faça alguma crítica, mesmo que a favor ou contra do que eu estou dizendo, não importa, fala alguma coisa, só não fica neutro, só não fica inerte, entendeu? Porque a gente está aqui disponibilizando tempo, contando a nossa história pessoal, entendeu? Para poder trazer informações de forma gratuita para você, então não custa nada você curtir, comentar, compartilhar, vamos interagir, para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante, e ele é muito relevante. Muitas famílias sofrem com alienação parental, muitos pais sofrem com a injustiça de mulheres que querem a vingança e não querem resolver problema nenhum da criança, nem de nada, elas querem uma vingança emocional, entendeu? Então assim, me ajude a propagar esse conteúdo, tá bom? Eu termino então pedindo a Jesus Cristo que nos abençoe e nos proteja de todo mal. Amém. Eu aguardo você no próximo vídeo, tá bom? Canal Alienanão no Facebook, Instagram e YouTube. Até a próxima. Fica com Deus. Deus te abençoe.